alunos! Nessa videoaula eu vou falar sobre diagramas de tensão e deformação. Então, a gente vai falar de um gráfico no qual a gente obtém os resultados de tensão no eixo vertical e de deformação no eixo horizontal. Desculpa. Bom, como que a gente obtém esse gráfico? Esse gráfico, basicamente, é um gráfico normal de um material dúctil, tá? Por isso que ele tem todas essas características, tá? O material dúctil, ele é muito interessante, né? Esse, mais especificamente, é do aço, tá? Então, ele tem toda essa configuração aqui bem definida, né? Essas regiões bem definidas. Então, ele é o mais fácil da gente conseguir entender e interpretar esse diagrama. Bom, para obter esse diagrama, né, o grupo que for falar de tração, né, do ensaio mecânico de tração, vai mostrar justamente todo o passo a passo, né, desse ensaio, né? Então, a gente obtém esses valores através de um ensaio de tração. A gente pega uma barra de aço e puxa ele nas suas extremidades, tá? E a partir do momento que a gente vai aplicando essa carga, né, a gente vai calculando a tensão, tá? E a gente tem um mecanismo, né, que contabiliza as deformações. Então, para aquela determinada tensão, a gente tem uma respectiva deformação e assim sucessivamente. Então, a gente vai aplicando essa força de tração, né, nessa barra, até chegar na sua ruptura, que seria esse ponto final aqui, onde essa barra de aço se divide em duas partes, tá? Então, a gente tem a ruptura total dessa minha barra. Bom, o que é interessante aqui observar, né, são essas regiões aqui delimitadas. Desculpe a imagem de um livro, né, ficou bem ruinzinha, né, enfim. Bom, a gente tem aqui na primeira região, a região elástica, né, onde esse material se comporta de forma elástica, ou seja, quando eu aplico a minha força, tá, a gente tem uma variação da deformação proporcional à tensão, tá, e, né, se a gente tirar a carga aplicada dessa barra, essa barra, ela tem o comportamento de voltar ao seu estado inicial, tá? Então, esse é o comportamento elástico, é um comportamento bem interessante, porque essas deformações não são permanentes, são deformações que esse material vai se deformar muito pouco, né, mas ele consegue voltar ao seu estado inicial, tá? Então, a gente acaba trabalhando muito nessa região aqui em engenharia. Enfim, passando dessa região, a gente tem uma região, né, onde a gente tem um patamar, né, uma linha reta, a gente chama isso aqui de patamar de escoamento, né? Percebam que para a mesma tensão, a gente tem uma variação de deformação. Poxa, é um momento em que eu aplico uma força, tá? E deixo aquela força constante, né, de tração. E aí eu percebo que a minha barra, ela continua a deformar. E isso é uma característica muito marcante do aço. Então, ele tem esse patamar de escoamento bem definido, tá? Então, ele se deforma bastante, né, nesse momento. E o que é mais interessante é que após esse escoamento, após ele se deformar tanto nessa parte aqui para uma determinada força, que se eu continuar a aplicar, aumentar essa carga, ele continua a deformar, né? Ele continua a deformar, ou seja, a gente fala que ele passa a ganhar resistência a partir desse momento. Ele subitamente começa a resistir ao carregamento, que é uma coisa bem assim, nossa, né? Bem diferente, né? Pode ser uma característica até bacana, mas a engenharia a gente não usa essa parte aqui do nosso aço, tá? É uma região muito perigosa porque a gente já está tratando, né? A partir desse momento aqui que a gente entra no patamar de escoamento, a gente já está tratando de um comportamento plástico,
onde essas deformações, elas já são permanentes. Ou seja, né, se eu tirar esse carregamento, o meu aço ele não volta para o seu estado inicial. Então, se eu tinha uma barra reta, ele não vai voltar a ficar reto, né? Ele vai ficar com aquela deformação que eu causei nele. Então, não é uma região que a gente gosta de trabalhar, porque esse material ele acaba sendo suscetível a uma ruptura, tá? Então, não é interessante trabalhar nessa região plástica, nesse comportamento plástico, tá? Então, depois que passa desse momento, a gente tem o limite de resistência desse aço, né, que a gente chama de tensão última, tá? Que é justamente esse ponto alto aqui, porque aqui, né, acaba a resistência dele, tá? Acaba a resistência dele, é a tensão mais alta que ele consegue resistir, e a partir desse momento, ele já entra em um estado de estricção, né, onde ele fica igual chiclete, tá? Você vai puxando, o chiclete não vai puxando, e vai ficando aquela liga, né, esticada, né, o aço acontece a mesma coisa. Eu vou mostrar um vídeo apresentando justamente essa característica. E aí, essa região já está em iminência de ruptura e é uma região que isso aqui acontece de forma muito rápida, tá? E é muito perigoso. Então, por isso que essa região não é uma região interessante da gente trabalhar esse aço, tá? A gente costuma trabalhar na engenharia nessa parte pequenininha, né? E aí é até estranho, né? O meu material resiste aqui, né? Mas eu vou trabalhar aqui embaixo. Porque na engenharia a gente tem uma certa insegurança, né, a respeito desses valores, né? A gente não sabe dizer fielmente que aquele material vai resistir 100% àquilo, tá? E por isso que a gente coloca vários coeficientes de segurança e vai reduzindo essa resistência, tá? Então, no caso do aço, a gente ficaria aqui, a gente trabalharia com uma tensão de escoamento, tá? Que seria essa daqui, né? Que seria a tensão, né? Que ele começa a escoar, tá? Então tá, primeira tensão que a gente tem aqui nesse diagrama, né? Eu fiz uma aproximação desse diagrama, a gente tem a tensão de proporcionalidade, tá? Que seria a maior tensão que pode ser aplicada à barra sem que ela perda a proporção, né, entre tensão e deformação. Então, ela estaria numa parte reta do meu diagrama, tá? E aí eu vou mostrar como que ocorre essa proporcionalidade entre essa tensão e essa deformação, tá? E nós temos a tensão de escoamento, tá? No diagrama que eu mostrei para vocês, era sigma E, né, um Ezinho aqui, mas o que a gente vê, né, e que vocês vão passar a ver aí mais à frente, é sigma Y, ou FY, tá? Porque quando a gente começa a falar de resistência de materiais, especificamente, dimensionamento, a gente usa o F, tá? No lugar dessa letra grega aqui, né? No lugar da tensão do sigma, que aí a gente começa a falar de resistência, tá? Então, sigma Y é tensão de escoamento, tá? Ou limite de escoamento. Neste ponto, a tensão aumenta sem que haja acréscimo de tensão, né? Foi o que eu falei para vocês, né? Então, sem eu aumentar a força ali de tração, né? A tensão de tração, o meu aço ele se deforma sozinho, tá? Para aquela mesma força, ok? Por isso que eu tenho esse por isso que eu tenho essa região, né, de deformação aqui para o mesmo valor de tensão. E nós temos, né, o sigma U, ou a tensão última, né, que eu já falei para vocês, que é a maior tensão que a barra vai conseguir suportar e a partir daí ela está em iminência de romper, tá? Não é interessante trabalhar com essa tensão última, tá? Porque justamente ela está em iminência de romper, tá? E ela não volta ao seu estado original. Quando a gente fala de estruturas, a gente quer trabalhar com algo que é claro que resista também, né, que proporcione segurança, mas também que traga um conforto, né? Imagina uma barra toda curva, né? Se eu estou falando de deformação, né? Eu posso falar que essa barra pode ficar curvada, né? Enfim, imagina eu passando
e eu ver essa estrutura curvada. Eu vou achar muito estranho. Mas aí o projetista pode falar, mas ela está resistindo para a tensão última, que é a sua maior tensão. Mas isso é totalmente desagradável, eu não vou me sentir segura nessa edificação. Então, por isso, a gente não utiliza essa tensão última. É claro que em certos casos, né, em alguns dimensionamentos, né, a gente fala dessa tensão última, mas para limitar algumas coisas, tá? Bom, e aí a gente tem essa parte que a gente chama de parte de endurecimento por deformação, que é justamente uma região após o escoamento, onde o aço ganha resistência, né? E assim, essa é uma coisa muito legal do aço, tá? Mas que infelizmente a gente não pode trabalhar na engenharia. Talvez em outros ramos, né? Eu estou falando mais especificamente da engenharia civil, mas em outros ramos, como a mecânica, isso pode ser interessante de trabalhar em algumas peças, tá? E nós temos também o sigma R, que é a tensão de ruptura, né? Que vai ser a tensão pela qual esse material vai romper, ele vai se partir, tá? E aí, né, vai ser um momento de estricção, onde eu vou ter uma redução da minha seção transversal, né? Lembra lá do chiclete? Eu vou esticando o chiclete, ele vai reduzindo a sua seção até arrebentar, né? O aço acontece a mesma coisa, tá? É muito legal, bacana de ver isso acontecer. Bom, enfim, vou mostrar aqui para vocês justamente esse vídeo mostrando esse comportamento. É um vídeo aqui do YouTube, tá? É um ensaio de tração em um aço carbono, tá? É um aço bem comum na construção civil. E aqui a gente tem o nosso corpo de prova, né? Essa barrinha de aço. Perceba que as extremidades, ela tem que estar em conformidade com o equipamento que vai provocar a tração. Esse equipamento aqui inicial, tá? É um equipamento que mede a deformação, tá? Isso aqui vai ficar pouco tempo aqui, tá? Porque o que vai medir mesmo é essa fitinha azul aqui, que vai medir a deformação definitiva desse material. Aqui é só por fins de deslocamento, tá? Ele vai medir deslocamentos mais grotescos, mas no início não é tão eminente, tá? Eu vou até passar aqui, que aqui o rapaz tira. Então perceba que o corpo de prova é bem pequeno, tá? Bom, aqui a gente já começa a ter a tração, tá? E percebam essa fitinha aqui que ela vai se esticando, tá? Isso que é interessante. Nessa região aqui, por exemplo, onde ele está aplicando a tração, a gente não percebe nenhuma diferença no comprimento dessa barra, tá? E aí, né, até então, vocês podem dizer, não está correndo nada nessa barra. É porque ele está numa região onde a deformação é muito pequena, tá? E aí, a gente vai começar a ver quando a gente estiver numa região mais plástica, onde a deformação é mais visível. Percebam daqui, ó, para lá, a barra parece que já deu uma esticada, tá? Então, já está aqui numa região plástica, onde as suas deformações já são definitivas, né? Ele não volta mais ao seu estado original. Isso vai passando, tá? Vou adiantando mais o vídeo. Tá vendo? Ele deu uma esticada boa aqui, né? Isso é um ensaio que requer muita paciência, tá, gente? Porque isso requer um tempo, tá? Percebam que ele aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá vendo que ele tá começando a reduzir a sua seção? Quanto mais vai puxando ele, vai reduzindo essa seção aqui. Que é o que acontece no estritamento, né? Na região de estricção, né? Que ele vai reduzindo essa região central, tá? Ele já está numa iminência de ruptura, já está chegando no seu auge da ruptura, tá? Então, aqui ele vai reduzindo essa seção, olha só, como vai reduzindo tão rapidamente, tá? Nessa parte. Vai reduzindo, que não tem como a gente controlar isso aqui, pode ser em qualquer momento, eu não tenho como prever. E ele rompe, tá? Isso é uma região muito crítica pra gente, né? E é bacana ver isso aí ocorrer, tá? Bom, voltando aqui, tá? Então aqui é um ensaio de tração, né? Já deu um pouco de spoiler para o grupo que vai apresentar a tração, né? Ensaio mecânico, tá? É muito legal esses ensaios.
Enfim, vamos passar para o próximo material. Esse material que eu falei, basicamente, é um material dúctil, né? Eu tenho um rompimento dúctil. Eu tenho primeiro a deformação, né? Vocês viram a estricção ocorrendo no aço, então a gente já percebia ali, né, visivelmente, que o aço já estava em início de romper, né? Então ele tem uma deformada muito grande antes de romper, né? E aí a gente tem um material frágil, né? Que seria um material pelo qual a gente não tem um limite de escoamento, né? A gente não tem aquela região de escoamento, tá? Então, a gente não tem um sigma Y, né? Não tem uma tensão de escoamento, a gente vai direto para a tensão de ruptura, tá? E a gente percebe desse diagrama aqui, né, que ele deforma muito pouco antes de romper. Ele vai romper aqui bem nesse ponto B aqui, né? E aqui, né, em comparação com o material dúctil, né, o material dúctil ele vai se deformar bastante até chegar nesse ponto de ruptura, né? É uma diferença bem grande entre esses dois materiais, tá? Então, aqui também, né, o que é interessante, que lá no diagrama do material dúctil, né, do aço que eu apresentei para vocês, né, antes daquele patamar de escoamento, a gente tinha a região elástica, e logo depois, né, que começava esse escoamento, a gente tinha a região plástica, né, a região plástica, claro, ela contempla também o escoamento, mas a gente tinha essa divisão bem clara, né, da região elástica da região plástica. E no caso do material frágil, a gente não consegue ver essa diferença, tá? Então é um material que a gente precisa ter muito cuidado, porque ele rompe sem aviso nenhum. Ele simplesmente quebra, tá? Um exemplo de material frágil, concreto, tá? Se vocês aplicarem um ensaio de tração no concreto, se bem que é bem difícil, mas tem como, ele quebra bem no meio, rapidamente. Ele não vai se deformar, ele não vai se esticar, igual a gente viu com aço. Ele vai simplesmente quebrar. O que mostra aqui nessa figura, né, onde a gente tem uma barrinha, e é um material frágil, quebra basicamente aqui. Não é igual o aço que tem aquela estricção, né, aquela redução da seção e depois a sua quebra, tá? Outro exemplo de material frágil é o vidro, né? Se eu for aplicando pressão no vidro, eu nem estou percebendo que está deformando. De repente quebra, estilhaça na nossa mão, tá? E a cerâmica, a mesma coisa, tá? São todas as cerâmicas. Tijolo, telha, cerâmica, enfim. Tudo isso, toda essa categoria, ela vai ter uma ruptura frágil, tá? Então, são os dois materiais que a gente tem aí, bem distintos, tá? E aí a gente vem para a lei de Hooke. A lei de Hooke, né, antes de comentar sobre a lei de Hooke, a gente tem que falar de Robert Hooke, que foi o físico que desenvolveu essa lei. Vocês devem ter visto essa lei lá na física, né, basicamente, né? Robert, né, o Hooke, na verdade, ele se envolveu em várias áreas, né? Antigamente era comum, né, a gente chama ele de físico, mas na verdade ele tem um teor mais científico, né, porque ele abrangeu em várias áreas, química, biologia, tá? E ele tinha, né, ele pesquisou bastante molas e elasticidade, tá? E, né, durante essas pesquisas, né, aqui eu trouxe justamente alguns procedimentos que ele fez, algumas análises utilizando essas molas, tá? Ele notou que a curva de tensão e deformação para muitos dos materiais tinha uma região com comportamento linear, uma reta, né, com uma certa inclinação, aqui uma inclinação θ. E aí, né, pensando nessa tendência, né, isso ele pensou mais especificamente olhando uma mola, então ele fez um diagrama de força por deslocamento dessa mola, né, o quanto que essa mola poderia variar do seu comprimento, tá? E aí ele conseguiu perceber esse comportamento linear. Então tinha uma certa proporção entre a força e esse deslocamento que ele chamou de x, né? Então aí
ele criou a lei de Hooke, que a força ela é proporcional a esse deslocamento, porém, né, eu preciso determinar essa inclinação, né, e essa inclinação, né, essa tangente de θ, foi dado por um coeficiente que ele chamou de K, tá? Que seria o coeficiente da mola, né? E aí eu tenho que a força é K vezes o X, que é esse deslocamento, tá? Então, ele fez essa formulação, né? E a gente utiliza até hoje para norma. Então, essa lei é uma lei extremamente importante aqui para a gente em resistência, principalmente quando a gente fala de resistência dos materiais. Entretanto, né, com a lei de Hooke, Thomas Young, ele começou a pensar, né, ele veio depois de Hooke, né, e Hooke deixou um livro, né, explicando a sua lei, né, e ele viu que era muito aplicável em molas. Ok, perfeito, Hooke, você fez uma lei, mas e para sólidos? E se a gente pensar em sólidos? Como que isso fica? Como que eu consigo aplicar essa lei para sólidos? Bom, a gente tem, né, um gráfico tensão e deformação similar àquele proposto por Hooke, né, para as molas, né, onde a gente percebe justamente uma região, né, a região bem inicial da minha curva tensão e deformação do material, que tem um comportamento linear, né? Ou seja, em 1807, ele sugeriu que a aplicação da lei de Hooke nos sólidos, né? E ele viu, né, que nos sólidos, tá? A gente também tem uma dependência linear entre a tensão e a deformação. E aí ele deu o pulo do gato, né? A tensão, ela é proporcional à deformação, né? Como, né, já tinha previsto o Hooke para as molas. Agora eu vou prever para os sólidos. Então aí ele deu, né, o pulo do gato, que era justamente o coeficiente. Eu tenho na lei de Hooke, eu tenho uma proporcionalidade entre a força e o deslocamento dessa mola, né, que é o K. Então, eu tenho no sólido também um coeficiente, uma constante de proporcionalidade entre esses dois valores, né, entre a tensão e a deformação. E aí, né, entra esse valor de E, que é o nosso conhecido e que vocês devem gravar isso, módulo de elasticidade ou módulo de Young, tá? Então, a gente vai ter esses conceitos, a tensão vai ser igual o Ezão, vezes o epsilon, que é a deformação. Então, a gente tem a tensão normal igual a constante de proporcionalidade ou módulo de elasticidade. Cada material vai ter o seu, tá? Que vai ser de acordo com o seu diagrama de tensão e deformação, tá? Esse módulo, ele é dado na mesma unidade da tensão, porque a deformação, ela é adimensional, tá? Então, o módulo de elasticidade multiplica com a tensão. Como que a gente obteve o módulo de elasticidade? A gente pega o diagrama tensão e deformação na região, né, onde a gente percebe um comportamento mais linear, né? A gente tem uma inclinação dessa reta em relação ao eixo da deformação, tá? Então, a gente tem um ângulo θ. Portanto, para ter uma relação entre tensão e deformação, né, eu tenho uma tangente de θ igual tensão sobre deformação. Essa tangente de θ vai ser a nossa constante de proporcionalidade, vai ser o nosso módulo de elasticidade, tá? Esse módulo é extremamente importante em nossos cálculos, tá? Então, isso tem que ser gravado, tá? A gente vai fazer atividades, tá? Utilizando esse módulo, tá? Na próxima aula, a gente vai vai aplicar esse módulo aí, tá? Cada material tem o seu, cada aço vai ter o seu módulo de elasticidade, tá?
O aço é mais fácil de obter, né? Porque a gente tem um diagrama mais bem definido, né? O concreto já é algo um pouco mais singular para se obter, né? A gente precisa... tem alguns fatores que influenciam o seu modo de elasticidade, tá? Depois a gente vai comentar melhor, vamos depois, quando falar de dimensionamento de materiais, a gente vai entrar mais a fundo com relação a isso. Mas o que deve ser importante é que cada material tem o seu diagrama de tensão e deformação, tem o seu comportamento específico, tá? Nós temos materiais dúcteis, nós temos materiais frágeis, tá? E isso é importante também para entender o comportamento desses materiais, tá? Então, por hoje é só. E até mais.